Uma coisa que contraria a palavra de Deus, porque o princípio é o mesmo. Ora, tenha santa paciência. Não faz sentido. Então é interessante, Deus os entregou, e eu vou só observar aqui, que Deus os entregou, eu coloquei aqui, e não está fora da Bíblia. Deus os entregou, irmãos, sabe, acostumado com um comportamento ultrajante para sofrer as desgraças das maldições e das pestilências infecciosas, das DSTs, da AIDS, etc. Veja aqui, a Bíblia diz que eles foram após outra carne. Eu não tenho tempo de ir muito além, mas aqui, quando Judas está falando, eu até citei isso, a parte B do verso 7 de Judas, lá não tem capítulo, tá? E após outra carne, não é uma figura de linguagem. É sério. Como teólogo, como professor de teologia, eu fui atrás disso. É uma expressão idiomática. E o que é uma expressão idiomática? É uma expressão da língua. Eu vou dar um exemplo para todo mundo entender, para eu explicar o que está aqui. Porque se você entender sem essa explicação, fica difícil. Daqui a pouco eu vou estar também na internet, os irmãos vão ver isso aqui, alguém está querendo questionar, e aí eu já vou dando a explicação antecipada. Quando Paulo diz assim, Deus amou a Jacó, o profeta diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Como que Deus aborreceu uma pessoa que não tinha nascido? Esaú não tinha nascido. Isso foi antes de nascer. Para que isso aí? É uma expressão idiomática. Não é que aborreceu. Eu não tinha motivo para aborrecer Esaú. Eu não tinha aborrecido Esaú. Ele amou mesmo a Esaú. Porque Deus é onisciente e presciente. Ele sabia quem seria Esaú. E já antecipou o menor, o maior servirá o menor. Então essa expressão de aborreci, ela é menos, ela é uma expressão idiomática. Aqui também é uma expressão idiomática. Pois bem, pastor. Convenceu. Convenceu? Amém. O que ela significa? Eles mudaram a região, o local da realização das relações sexuais. É isso, foram após outra carne. Olha que o texto está assim. Pode observar, eu coloquei aqui, olha. E consequentemente perecer na condenação eterna. Reticências, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, reticências, a pena do fogo eterno. Vírgula, Judas verso 7b. RA, ou seja, versão atualizada. Outra carne, expressão idiomática, que refere-se à relação sexual praticada em outra parte do corpo. É óbvio. Está aí, não preciso eu explicar. Eu tenho mais uns 2 minutos. Deixa eu dar um pouquinho, adiantar um pouquinho mais, porque eu tenho uma nota exegética aqui agora. Os irmãos vão observar. Até porque tem práticas dessa forma na igreja. Eu recebi casos, eu tratei de casos, que eu posso falar que é de irmãos, por eu ser mais novo, ele achou que eu não tinha autoridade para chamar a atenção da mulher me reclamar do marido. E eu não tinha, na época eu era presbítero. Não posso lhe dizer quem é, porque é confidencial, mas eu vivia comigo na época, o senhor dava aula na escola dominical. E eu procurei o pastor presidente. E falei, pastor, não sei o que dizer, não sei como orientar. Eu cheguei com 28 anos em Boituva, eu fiz 29 anos, isso foi 1 ano, 2 anos depois. Era muito difícil eu orientar um casal com 45 anos, o marido, 41, 42 a mulher. Então, na idade, dificultado. E eu ouvi, e hoje eu tenho condições, tenho recursos, mas eu ouvi o marido dizer, pastor, nas 4 paredes não cabe ninguém, só eu e minha mulher. Tudo bem, nas 4 paredes é assim. Eu não sabia como mostrar que Deus estava lá. Eu não tinha recurso naquela época. Mas olha nas 4 paredes, Deus presente. E aí eu não posso fazer o que eu quero. Até porque eu devo querer fazer o que Cristo, o que Deus estabeleceu, já que eu tenho uma mente de Cristo. Eu tenho uma nota exegética que eu quero ter essa nota exegética. Eu não posso ir muito longe, mas observe aqui, na nota exegética, no verso 25. Até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário de natureza. O texto sagrado afirma que as mulheres tomaram a iniciativa de perverter a sexualidade natural criada por Deus. Uma análise do substantivo grego modo, chresis, que significa modo do uso sexual de uma mulher. O termo vem do verbo shraumai, da raiz sheir, derivado de sheimon, cuja palavra primária é chave, que significa venda que abre muito. É uma conotação da função da genitália feminina no parto, como já afirmei. O foco recai na prática do sexo ou do terceiro sexo, que é a intenção do diabo. Não para aquilo que eu estou reafirmando. Posteriormente, ao lesbianismo, que é a versão feminina do homossexualismo. Esse fato é corroborado pelo adjetivo grego natural. Veja aqui, mudaram o modo natural. Tem um adjetivo. Isso eu fui atrás. Eu sei que esse gesto não cabe em uma palestra, mas eu teria que provar isso, porque se alguém, como eu fui desafiado algumas vezes, não, o pastor é muito radical.
Não sou eu. É a palavra de Deus. É ela que é contrária. E o que é pecado, não vai deixar de ser pecado. E alguém disse um dia para mim, agora ela abriu uma palestra, por escrito, tá? Ninguém fez nenhuma pergunta ainda. Mas pastor, e se o casal quer? Eu disse, olha, então se o casal quer, para Deus não é pecado? Olha, Deus vai ter que mudar, porque o casal não muda? Me responda, Ananias e Safira combinaram e o Espírito de Deus permitiu? Não. Mesma coisa. Traz para o campo aqui. Se Deus disse não, meu irmão, não sou eu, nem o meu amigo pastor Raimundo, e nem nenhum de nós que vai dizer assim, não é não. E o que passar disso vem do maligno. E sim é sim. E Deus disse não, e é não. Vou continuar na nota porque eu quero observar o adjetivo. Fisios, isto é, produzido pela natureza inata do nascimento, das origens físicas de suas relações íntimas. Ou seja, Deus programou assim. Da genitália certa e não do lugar errado. Observe a continuação. É consubstanciado pelo termo natureza fusis, derivado do verbo fun, significa gerar, dar a luz. Você vê que Paulo não está falando assim às tontas. Paulo está tratando de um assunto. Ele está mostrando relações que ou produz satisfação recreativa ou dá continuação conceptiva à procriação, ao gênero. As duas funções são essas, não pode ser o contrário. E é interessante, que significa gerar, dar a luz. É o modo natural criado por Deus, porém mudado por um contrário à natureza. O teor do texto indica que Paulo está combatendo não só o erro moral das 55 culturas, que nos seus dias, no dia de Paulo, não fazia distinções entre macho e fêmea, mas principalmente a literatura erótica da poetisa sábio da ilha de Lesbos, na Grécia, que retratava em verso as práticas degradantes do lesbianismo, que é a versão feminina do homossexualismo. Veja que Deus nos entregou a uma disposição reprovável no sentido ético, tá? E no sentido, vamos observar o último, só passando por algo assim, porque eu não tenho como ir muito longe, tá? Eticamente e até espiritualmente. Veja que nessa letra C, à medida que, e está no Apocalipse, à medida que nós nos sujamos, a Bíblia diz, quem é santo, seja santificado ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. Percebeu? Há determinadas escolhas que se nós resolvermos, sabe, nos tornar impróprios para a comunhão com Cristo, ela vai nos levar a uma bênção. Existe na vida do cristão, irmãos, duas coisas. Ou tem o nome no livro da vida, vive de acordo com a palavra de Deus, ou não tem o nome no livro da vida. Nós só temos céu ou lago de fogo. É sério. E Sodoma e Gomorra é o exemplo. É sério. É o exemplo de que Deus nos não perdoará. Nesse aspecto, irmãos, eu não vou poder, porque a hora já foi, eu nem reparei, levantei os olhos agora, já vi que ali deu 10 horas. Mas nós terminamos essa palestra aqui agora, vou ter que não tocar mais nela, não dá mais tempo. Pedi a pastor pedir mais só uns 2 minutos, só para eu mencionar 2, 3 coisas, para a gente não voltar mais aqui. Mas veja aqui, eu coloquei na letra C 2 marcadores